Fala turma, continuando então o nosso curso de CorelDRAW para Web Design Gráfico. Nessa videoaula nós vamos aprender um pouquinho sobre um outro recurso aí de manipulação de objetos, que é o Power Clip. Power Clip basicamente serve para que a gente utilize imagens ou até mesmo figuras geométricas dentro de molduras. Então a gente consegue delimitar um espaço para a gente estar colocando imagens ou até mesmo outras figuras geométricas. Vamos demonstrar isso aqui agora. Primeiramente a gente precisa de dois objetos, então vou criar aqui um quadrado, colorir ele de vermelho e vou colorir um círculo aqui de azul, tá? Bem simples. Então eu poderia, por exemplo, colocar esse círculo dentro dessa figura geométrica formando um padrão aqui. Como que eu faria isso? Eu venho aqui em objeto, Power Clip, colocar dentro do recipiente. Repare que agora essa minha imagem ela está dentro da minha figura geométrica quadrado, tá? Então vocês vejam que ela foi lá para dentro. Em algumas versões mais antigas do Corel, essa opção de Power Clip pode ser encontrada em efeitos, tá? Então a partir da X8, se não me engano, você vai encontrar o Power Clip dentro do menu objeto, e nos mais antigos vai estar aqui em efeitos Power Clip. Mas é só você lembrar do nome Power Clip e encontrar aqui no menu para você utilizar, certo? Beleza, eu coloquei aqui dentro do meu quadrado, porém às vezes eu posso precisar de alguns ajustes. Você vê que ela ficou centralizada aqui. Como que eu posso fazer isso? Eu posso clicar com o botão direito, editar Power Clip, eu já caio aqui dentro, aqui eu posso movimentar ele, ó. E depois eu aperto o Ctrl e o mouse esquerdo, botão esquerdo do mouse. Eu posso simplesmente clicar duas vezes, também entra no modo de edição, né? Depois eu aperto, pressiono o Ctrl no teclado e o botão esquerdo do mouse para sair. E eu já posso apertar aqui o Ctrl, o botão esquerdo, que eu também entro no modo de edição, tá? Aqui dentro eu posso fazer o que eu quiser aqui, ó, tá? Então esse é o efeito de Power Clip. Algumas utilidades interessantes para o Power Clip. Veja só que legal esses efeitos. Eu vou construir um círculo aqui, tá? Vou pegar uma imagem que eu já baixei aqui. Posso apertar Ctrl I ou simplesmente Ctrl C, Ctrl V. Vou pegar essa imagem. Repare aqui uma imagem que eu peguei. E eu vou vir aqui, ó, vou selecionar a imagem, né, o objeto que eu quero. Vou vir em objeto, Power Clip e colocar dentro do recipiente. Repare que ela já veio aqui para dentro. Vou apertar o Ctrl, botão esquerdo, entro no modo de edição, vou reduzir um pouquinho essa imagem, ajustar ela aqui, aperto o Ctrl, botão esquerdo na área vazia e aqui eu tenho uma imagem em formato de círculo, bastante interessante, né? Da mesma forma, se eu colocasse em qualquer tipo de figura geométrica, eu poderia obter essa imagem. Então essa é uma utilidade. Uma outra utilidade também é a gente fazer designs específicos também. Veja que legal isso daqui, ó. Posso criar um quadrado, vou reduzir o quadrado, apertar o botão direito para duplicar, vou reduzir essa borda aqui, né? Vou apertar Ctrl I para importar, vou importar a mesma foto novamente, né? Vou importar ela aqui, ó. Venho objeto, Power Clip, colocar dentro do recipiente, Ctrl, botão esquerdo para entrar no modo de edição. Reduzo um pouquinho essa foto, vou centralizar a Torre Eiffel aqui, Ctrl, botão esquerdo na área vazia para sair do modo de edição. Repare aqui, ó, aqui eu já tenho aqui aquele efeito estilo Polaroid, né, das fotos Polaroids. Poderia, por exemplo, colocar aqui uma legenda, Paris, viria aqui, escolheria uma fonte mais cursiva, aí eu aumentar ela um pouquinho aqui, ó. E olha que interessante. Então, usando o efeito Power Clip, eu fiz um design aqui também interessante para essa foto, né? Outra coisa também bastante interessante que dá para a gente fazer com Power Clip é tirar o fundo da imagem ou mexer em alguma parte da imagem que a gente precisa trabalhar. Vou importar uma outra foto aqui, que seria essa foto aqui, ó. Vamos supor que eu quisesse trabalhar no design dessa foto. Entretanto, aqui está em inglês, né? Eu queria utilizar esse mesmo design já pronto, entretanto, trazendo para o português. O que eu faria aqui, ó? Vou construir aqui um quadrado,
Aqui eu ainda não falei, mas a gente tem a ferramenta conta-gotas. Se você vier aqui à esquerda, ó, vou selecionar aqui a cor, ele já cai aqui de aplicar a cor, vou colorir, repare que já coloriu por cima, né? Aqui eu poderia, por exemplo, colocar um outro texto, bem-vindo, vamos supor, colocar também aqui na fonte Freestyle, e aqui eu poderia colocar aqui, ó, objeto, Power Clip, colocar dentro desse objeto aqui, Ctrl botão esquerdo, pinto de vermelho, de branco, Ctrl botão esquerdo na área vazia, sair do modo de edição, tá? F4 para centralizar tudo. Então repare que aqui eu já tenho uma imagem no design do jeito que eu quero. Aqui, por exemplo, eu vou importar uma outra imagem aqui, que seria, por exemplo, essa do planeta Terra aqui, né? F2 para dar uma centralizada nele aqui. Vamos supor que eu precisasse trabalhar nesse planeta Terra sem esse fundo preto, então eu não quero esse fundo preto no meu design. Eu poderia simplesmente criar uma figura geométrica círculo aqui, ó. Selecionaria minha figura, objeto, Power Clip, colocar dentro do recipiente. Ainda ficou com algumas bordas aqui pretas, Ctrl botão esquerdo do mouse, vou ajustar ela aqui, ó. Posso até mesmo aumentar um pouquinho a figura para ela encaixar direitinho. Ctrl botão esquerdo no lado de fora, botão direito aqui no X para tirar a borda. E repare, deixa eu só puxar mais um pouquinho aqui. E repare que agora eu tenho só o mundo aqui à minha disposição, tá vendo? E agora com esse mundo eu poderia fazer um design da forma que eu quisesse, inclusive colocando aqui um outro fundo, né, de outra cor. Se eu quisesse colocar aqui um rosa no fundo, né? Então eu consigo trabalhar com essa imagem. Então o Power Clip, além de eu conseguir utilizar ele em figuras geométricas variadas, fazer design com ele, utilizar imagens que já existem e trabalhar em cima dessas imagens, eu também consigo fazer figuras geométricas para tirar o fundo dela utilizando o Power Clip, tá? Então vocês vejam que é uma ferramenta poderosíssima, né? Então foi isso, pessoal, por hoje. Espero que vocês treinem o Power Clip, que é um recurso bastante interessante aí. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.